Nós vivemos bastante isso, né? A gente teve tem várias histórias interessantes, né? Mas o conflito de terras foi o seguinte. As terras, antigamente, quando naquela Constituição de 1891, estabeleceu que as terras devolutas pertenciam ao Estado. Então, a devoluta, o que é uma terra devoluta? Aquela que não está medida, que não está ocupada legalmente. E nós tínhamos bastante isso, o tal de posseiro. O posseiro é aquela pessoa que se coloca num terreno vago, faz o seu rancho e passa a explorar. Isso aconteceu bastante. E o Estado não teve capacidade de organizar essa concessão de terra devoluta aos ocupantes. E houve um atraso, e nisso a gente viveu bastante, e claro que prosperou bastante a tal de posse de terras. Terminando a Segunda Guerra Mundial, termina em 45, em 46 se forma uma empresa de colonização lá em Porto Alegre, com vários sócios, que vão comprar uma enorme extensão de terras da dita Fazenda Britânia, que vai do rio Lopei, que separa o município de Cascavel de Toledo, e vai do rio Lopei até o rio Paraná. E aí essa colonizadora vai fazer um traçado de ruas, de avenidas, vai criar vários novos centros, novas cidades, e vai vender para os colonos do Rio Grande do Sul. Todo colono que tem um pouquinho de dinheiro vem e compra ali na Maripá, em algum lugar, em Toledo, em Marechal no Rondon, em Nova Santa Rosa, em qualquer outra das cidades. São terras bem regularizadas, terras em que ele não tem disputa. Porém, muitas dessas pessoas que vêm lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, essa leva migratória, são pessoas que querem uma vida melhor e vêm em busca de uma oportunidade, mas vêm sem dinheiro no bolso. E aí eles logo descobrem, muito rapidamente, que Cascavel é uma terra de ninguém. A região de Cascavel não está na linha de propriedade da Maripá, e que são terras igualmente fertilíssimas, mas que não têm um dono. Aí o sujeito pode ser dono dessa terra, só que a posse não é barata, ela em termos monetários é de graça, mas ela não é barata porque ela começa a ser cobiçada por outros sujeitos que também veem a tua terra como uma possibilidade de riqueza e que também vão entrar em conflito contigo para tentar tirar a terra que você não tem documento, não é? Então, aí começa a se estabelecer um conflito pela posse da terra. Era a época dos posseiros. Então, muitas famílias que chegaram aqui na região, elas precisaram mudar de local, então geralmente chegavam aqui, demarcavam um espaço e aí passavam a utilizar esse espaço. Mas, por exemplo, se era uma região que ainda tinha araucária, se ainda tinha madeira nobre ou se tinha alguma outra característica que pudesse interessar as pessoas do poder, essas famílias eram expulsas pelos jagunços. Então, os jagunços, eles defendiam as pessoas que tinham mais poder e mais interesse aqui na nossa região. E existem inúmeras histórias dessas envolvendo os jagunços, envolvendo a disputa das terras aqui na nossa região. E que eram disputas, em parte, até injustas, se nós pensarmos quando envolvia os jagunços e as famílias que vieram para cá para colonizar, porque justamente o poder de armas, enfim, o poder bélico de um jagunço comparado com uma família era bem menor. Também a grilagem de terras era como se fosse a falsificação de documentos da terra. Então eles faziam um documento falso, digamos assim, e para ele parecer antigo, eles dizem, né, que colocavam dentro de uma gaveta com os insetos, com os grilos, deixavam algum tempo ali, esses grilos então iam se alimentar de alguns cantinhos do papel, os excrementos deles deixariam marcas no papel, ele pareceria um papel antigo, e aí talvez pudesse ser então usado como sendo o dono mais antigo da terra, aquele que tinha a posse do documento. Porque o posseiro ele não tinha culpa do governo não ter dado o título vendido para ele, a terra vendeu para um terceiro. Aos intermediários foi terrível esse período. Mas isso também houve até nos perímetros urbanos. Nós temos vários casos aqui que a gente pode
em off relatar, porque as pessoas, os descendentes desses grileiros que nós chamávamos, então, não tem culpa. E quem fez foi os antepassados deles, né? Eles receberam essas heranças, né? Que no princípio foi irregular, mas hoje, depois eles legalizaram. Então. E houve os casos também da grilagem de terra, que Cascavel foi uma cidade em que hoje, quem olha diz que é uma cidade pacífica, mas o sangue que correu aqui, dá para encher muito o mar, viu? Eu lembro de um caso aí que botaram fogo na casa com a família inteira dentro. Então tinha hotel americano ali vinha assim, até pessoas trazendo boi, sabe? Que aqui passava boiada e eles paravam ali. No outro dia a gente ficava sabendo, mataram um, a gente só ficava sabendo, nós não víamos, mas tinha muito matador. Então o Ney tinha que ter uma função, defender o poceiro, não aquele que tem a escritura. Que vale a posse, aquele que está no exercício da posse, aquele que está ali no local com a sua família, filhos e produzindo. Aí o jagunço, então, usava os jagunços para quê? Para tirar os poceiros. Olha bem como é aquelas coisas. A história que se conta por aí é bem diferente, mas não é verdade. Teria que proteger o poceiro, aquele que está lá na pocinha com a sua família, produzindo, entendeu? E não. Quando não saía, eles matavam. O que acontece? Aí vinha aquele que tinha... Porque o que aconteceu? O Lupião, no tempo dele, o que antecedeu o Ney Braga e o Bento, o que ele fez? Ele titulava as terras, as mesmas terras, para 1, 2 e 3, aí já dava conflito. Veja uma coisa, meu pai comprou uma fazenda, São Pedro do Iguaçu. Daí a pouco surgiu o que lá? O Banestado, com títulos do Lupião, certo? Aí começou um conflito feio, onde mataram o nosso empregado com 200 tiros em São Pedro do Iguaçu. 200 tiros num homem. No dia seguinte precisava tirar o corpo. E daí? Como que se podia fazer isso? Enfrentando bandido também. Porque quem atirou, nós sabemos muito bem que era gente do Banestado. Gente que havia comprado terras do Banestado. Se reuniram naquele local, fizeram uma surpresa para esse empregado nosso e atiraram, mataram ele. Olha, mas esse conflito não foi só o nosso. O conflito era tudo que era lugar, no Piquiri, a região toda estava conflitada, entendeu? Só que nós tivemos uma sorte. Nós não saímos de casa, da casa para o trabalho, porque eu me preocupava muito meus pais, entendeu? Na região. Porque muitos casos já aconteceram, quando os pais não têm filhos, eles matam os pais. Só não mataram os nossos porque nós estávamos ao lado deles, entendeu? No interior lá, nas serrarias, tinha os que falavam que alguns, mas tinha os que cuidavam das propriedades das firmas, né? Tinha também lá. Mas é assim, você não mexia com ninguém, eles só estavam cumprindo as ordens e o serviço deles, né? Mas a gente via essas pessoas, conversava assim, mas na minha época eu era pequeno também, né? 11 anos, 12 anos ali. Então, mas tinha bastante. Então eles se hospedavam ali, era bem ali na frente, onde seria mais ou menos onde é o cartório Mion hoje. Daí nesse dia, um jagunço se esfaqueou o outro e caiu toda a parte do intestino dele assim. Aí meu pai chamou, a vovó subiu com nós para o segundo piso e a pessoa pedia água, a vovó desceu e deu água para ele e ele se salvou ainda. Então era assim... Não, eles eram muito disfarçados. Você não dizia que era jagunço. A gente sabia porque a gente está cansado de lidar com eles, né? Então entravam assim, dá de cara, já davam um punhado de dinheiro para mim pôr no cofre, dizendo que iam sair 6h30, 7 horas da manhã. Eu já ficava de olho. Tá? Então ninguém dormia aquela noite, porque tinha que abrir o cofre para tirar o dinheiro, entregar o dinheiro para eles irem embora. Então para nós era normal, sabe?
E a gente não se metia também, ir lá fuxicar, olha, esse daí eu acho que é. Então, a gente não tinha certeza, né? Assim, quando a polícia batia, quem estava lá, que não podia ver com a polícia, o meu hotel tinha um corredor bem fundo, e bem no fundo do corredor tinha uma janela. Eles saíam pela janela e entravam na minha casa, com um nenezinho, com criança, sabe? E eu passei muito medo, sabe? Um deles fugiu, entrou na minha casa e a polícia viu ele entrar na minha casa. Então, a minha casa era crivada de bala. Aí, as babás já pegavam as crianças e já saíam, porque já sabia que o negócio ia comer lá. Brabo. Ele morreu em cima do fogão da minha casa. A polícia matou o cara. Em 2008, eu trabalhava num caderno de jornalismo narrativo, cultural, chamado Gazeta Alt. E nessa época nós decidimos fazer uma matéria investigando um pouco mais sobre a figura do jagunço em Cascavel, né? E quando nós começamos a investigar essa figura do jagunço, teve um nome que se sobressaiu, que era o do Marins Belo. E nós começamos então a procurar pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com essa figura, para entender quem ele era, porque se fala dele sempre de maneira muito mítica, né? Muito lendária, né? Então é sempre, eu ouvi falar, né? Eu soube de alguém que contou isso. Nesses depoimentos, a gente descobriu primeiro que a figura do jagunço não era, né, aquela do cara que está fora da lei, né? Que ele segue as suas próprias regras ou que segue a voz de um vilão em especial, né? Na verdade, a figura do jagunço cascavelense é uma figura do Estado, né? Então você tinha o jagunço do Banestado, o jagunço do INCRA, o jagunço da determinada companhia, determinada fundação, determinada associação. O jagunço eram esses profissionais institucionalizados que resolviam de uma maneira ou outra os problemas que pela lei e pela ordem não se conseguia. E o Marins Belo, a primeira informação oficial que nós conseguimos, em meio a várias narrativas, né, é que ele de fato foi um funcionário do Banestado. Ele era um funcionário do Banestado e mais tarde ele também recebeu uma carteirinha de colaborador da polícia, né, o que lhe dava autorização, né, para andar armado. E ele foi declarado chefe de quarteirão, ou seja, ele era uma espécie de guarda, né, de vigia de um determinado bairro da cidade. Então isso é o que se tem de oficial. Era responsável por eliminar os conflitos existentes entre os poceiros, que eram as pessoas que estavam nas terras, né, ocupando com suas famílias, com suas casas, né, com seus filhos, produzindo naquela terra, e quem tinha o papel, né, como propriedade daquela terra. E isso era muito comum aqui em Cascavel nos anos 50, né? A cidade foi oficializada em 52, se eu não me engano. Mas nesse período o que acontece? O Estado, né, se eu não me engano, na época do governo Lupion, deu a posse da terra, o título da terra para muitas pessoas que na verdade não moravam aqui, né? Porque teoricamente eram terras sem proprietário. Então o que acontece? O Estado, através de figuras como o Marins Belo, garantia aos novos proprietários que recebiam os títulos das terras pelo Estado, né? O Marins Belo ia lá com a sua equipe, né, para retirar essas pessoas que estavam nessa terra. Se existia algum diálogo, era muito pequeno, né? E na maior parte dos casos essas famílias eram expulsas na força, né? E se recusassem a sair, no outro dia tinha gado que, né, era morto, né, que era os porcos, né, eram mortos, e nós tivemos relatos inclusive de casas que foram incendiadas para forçar as famílias a sair dessas terras, né. Muitas das histórias que nos contaram, quando chegava o momento da gente gravar efetivamente, as pessoas não queriam mais, né. As pessoas, não, essa história só contei para você, né, só contei para vocês, né, não quero ir além disso, né. O entendimento que a gente teve, claro, que as pessoas sentiam que estavam contando coisas que não poderiam contar, né, tinham medo, mesmo
Imagina, essa é a história de Cascavel dos anos 50, 60. As pessoas em 2008 ainda tinham receio de falar sobre isso porque entendiam que corriam algum tipo de risco, né? Não queriam dar com, né, a língua nos dentes, né? Enfim. Nós tivemos alguns entrevistados que contaram pra gente que se falava para as crianças, né? Ó, chegou a hora de você dormir, porque senão nós vamos chamar o Marins. E as crianças, né, a hora você precisa comer, porque senão vamos chamar o Marins. Então é uma figura que virou uma lenda na história de Cascavel, né? E a história do Marins, na verdade, é a história de vários outros personagens, né? Outros jagunços do período. O Marins era um, né? Talvez que ficou conhecido pela sua presença, né? Que era um cara entroncado, né? Meio baixo, meio gordo, como eles descrevem, né? Mas que também tinha outros jagunços no período, Bernardino, Vesgo, Cor-de-Rosa, né? Que eram personagens também muito temidos no período e cuja história vai ficar para sempre nessa área nebulosa, onde ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Nossos clientes. Nós não podemos falar deles. Eles tiravam a blusa, o casaco, para dar para um pobre que ia pedir. Porque eles eram profissionais, contratados, né? Aí não dá para falar as famílias que contratavam. Como eu te falei, eles compravam na nossa relojaria, eles eram nossos pacientes, clientes, né? E eles diziam para nós, se precisar do nosso trabalho, nosso serviço, conte conosco. Se alguém fizer mal para vocês, conte conosco. Eu digo, não precisamos, não, está tudo bem. A Biriba, aquele Cor-de-Rosa, aí eram 2 irmãos, que tem família aqui ainda. Bom, vamos lá, eles andam lá. Eles eram os... E quem contratava, eles, vamos supor, uma família antiga aqui, Paraí, precisava de um jagunço, ou vários. Falava com o taxista, ele contratava lá por 10 mil, ficava com 20%. E hoje esse taxista vive ainda, só que ele vê, ele está lá tomando o chimarrão dele, sentado perto do fogão a lenha. Até esses dias eu perguntei para o parente dele, não, é a mesma coisa. De repente, pela janela, passa um vulto assim, entra, vai no quarto, ele corre lá, não chegou ninguém. Aqueles espíritos, né? Que... Remorso, consciência... Consciência pesada, né? Conflitos entre poceiros e jagunços, grileiros e proprietários legítimos foram tantos que uma vez, em 1962, o então governador Ney Braga se obriga a mandar para a região o coronel João Rodrigues da Silva Lapa para tentar apaziguá-la. E o doutor Lapa, o sargento Lapa, entrou o Braga, ele mandou matar todo o jagunço. E ele veio aqui e matava todo o jagunço. Onde que podia, matava o jagunço. E eu era... Em que ano isso? Em que ano isso? Era 54. 54, porque eu entrei no 53, foi município, eu entrei no 53, e no cemitério velho aqui, era aqui na... Lá no Linha Corbélia? Ali no Corbélia, aqui no meio da cidade. E depois me fizeram um quadro lá, na capoeira, roçou a capoeira, eu fazia o buraco com machado e facão, cortar a raiz para enterrar os caboclos, os jagunços. Eu enterrei 60 sem morte natural, tudo matado. Muita violência? Violência não, jagunço. Eu estou aqui em Cascavel há 31 anos, vim garoto para cá. Então, essa cidade aqui, eu que vi os tiroteios na rua quando chegamos, nós somos paulistas, meu pai é mineiro, chegamos aqui, vimos isso, quase morremos de susto, mas fomos nos adaptando com a rudeza da região e fomos com outras pessoas articulando isso, e muitos daqueles que usavam barbicacho, botas e calças largas, bombacha, chapéu, a barba comprida, que causava até medo na gente, hoje eles estão usando
muitos deles já com idade avançada, mas estão usando gravata, foram se adaptando e tudo, embora talvez dentro do espírito ainda conserve aquele ar e aquele comportamento agressivo, mas aí surgiram os jovens, os moços, a cultura veio vindo, professores abnegados que vieram de outras regiões, colocando aqui, implantando aqui uma nova civilização, desenvolvendo. Nós temos na carne sofrido profundamente as agressões, inclusive de alguns meios de comunicação, por que não dizer? Então, certamente que isso vai dando exemplo de resistência, de persistência, de perseverança, para que nós possamos implantar uma sociedade mais justa, mais humana e, sobretudo, mais solidária. Tinha muito disso. O oeste do Paraná tinha muito disso, né? Das mortes por encomenda, né? Das grilhagens de terra. Era muito sério isso, né? Muitas, eu convivi, isso tinha muita, a gente, tanto é que eu criei um programa policial, nenhuma genialidade minha, eu assistia em Londrina, o Cadeia, e aí eu resolvi fazer um programa igual de tanto conteúdo que tinha. E foi quando eu convidei o Lorival Neves, que era um locutor de rádio, que fazia mais ou menos parecido, e fez um programa chamado Nas Malhas da Lei. De tanto número de crimes por encomenda, por grilagem de terra, que tinha. Era assustador. Cascavel era conhecido fora, e eu sempre falo isso, que a gente ajudou a transformar, né? Porque Cascavel, que era conhecido como uma área de grilho de terra, de morte por encomenda, ela passou a ser conhecida pelo seu autódromo, pelo seu time de futsal e tudo, coisas que a gente que ajudou a promover e divulgar. Um dos últimos casos no setor policial de repercussão nacional aqui em Cascavel foi o caso do colono Marcos Moura, que se recusou a vender suas terras a um grande fazendeiro da região. Este caso gerou muita violência e tudo isso aconteceu exatamente neste lugar, há praticamente 10 anos atrás. Comprando as dores do fazendeiro, a polícia de Cascavel queria levar o colono Marcos Moura para depor. Um dia, os policiais chegaram à casa de Marcos, ele não estava, e então insultaram sua mulher e seus filhos. No dia 21 de dezembro de 1979, os policiais voltaram ao sítio e toparam com Marcos Moura. Ele reagiu à bala, matou com 13 tiros um dos policiais e feriu outro com gravidade. A esta altura do acontecimento, a casa de Marcos, que ficava exatamente aqui neste local, estava completamente cercada por policiais. Haviam policiais por todos os lados e Marcos Moura se encontrava nessa hora no porão, atirando contra praticamente 100 policiais. No meio da confusão, o delegado Peter Malowski, conhecido como o Homem de Ouro da Polícia do Paraná, levou um tiro na cabeça, ficando até hoje com parte do corpo paralisada. O cerco durou 5 horas e só terminou com a intervenção do repórter policial Lorival Neves, conhecido na cidade como Pantera Cor-de-Rosa. Daí eu vim aqui e fiquei nesse lugar que nós estamos aqui, da porta da frente, e comecei a conversar com ele. E com a filha, primeiramente com a filha dele, e depois é que o Marcos apareceu apontando uma flobé no meu peito, aqui no porão, bem de frente, dizendo que ele estava muito ferido e que ele se entregava, desde que eu não entregasse ele à polícia e levasse ele direto para o hospital. E foi o que eu fiz. Esses conflitos pela posse da terra foram violentos, foram sangrentos mesmo. Consta que alguém que morava perto do rio Piquiri, vocês que já tinham aberto as posses, já estavam instalados lá, contam que no rio Piquiri, de 1 a 3 cadáveres de poceiro passavam boiando todo dia no rio Piquiri. De tantos poceiros que foram mortos, foram trucidados aqui, com a família, às vezes, até crianças mataram os jagunços aí. Eram impiedosos. Foi um morticínio vergonhoso, como acontece agora lá em certas áreas no norte, lá na Amazônia e tudo mais, que tem quando alguém vai se insurgir contra os grileiros, eles mandam matar, contatos jagunços mandam matar, dão sumiço, né? E, infelizmente, essas coisas acontecem até hoje nas áreas que estão sendo populadas agora. Então, eu até, vejam vocês, já fiquei 12 anos atrás. Quando eu voltei já formado, uns 2, 3 anos de formado, fui atender um problema jurídico na Grande São Paulo ali, né? De repente, toque, 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 toque na porta do hotelzinho do posto, né? Por que será essa hora? Aí fui abrir, os caras assim,
doutor, o senhor desculpe, mas o doutor fulano de tal, delegado da delegacia aqui de Vila Sônia, etc. e tal, pediu o senhor, por favor, pudesse dar uma chegadinha lá, porque tem um casal de advogados lá, mais um homem que disse que veio uns caras de Cascavel, tomaram um caminhão dele, não sei o quê. Falei, não, vim cumprir uma precatória e tudo mais. Falei, mas tudo bem, como eu não consigo dormir, mas falei, vou passear até a delegacia de vocês lá. Então fui eu de viatura da polícia, fomos lá, tá. Daí cheguei lá, os colegas advogados, enfeitando o pavão, tá, e eu falei, ó, eu queria dizer ao colega aqui que quando chega em Cascavel, um colega nos visita, nós damos todo o apoio logístico, vemos do que ele precisa, encaminhamos, recebemos bem, né? Não acontece como aqui na Grande São Paulo, que pega os advogados e manda vir para a cadeia aqui, né? Para a delegacia. Aí o sargento aposentado que estava lá na delegacia falou para mim, eu também me disse que lá em Cascavel matam 6 por dia. Falei, vocês estão muito enganados, muito por fora. Lá em Cascavel, hoje, nós só matamos 3 por dia, já se mata só a metade do que matava um tempo atrás, né? Tirei um sarro, desgraçado. Nessa altura o delegado estava enfiando debaixo da escrivaninha, estava se escondendo já, né? Então acontecia isso aí. A fama de Cascavel é que aqui se matava poceiro e jagunço todo dia, e era verdade, né? Na década de 60 houve um incêndio do fórum aqui em Cascavel. Então acredita-se que talvez foi um incêndio intencional, criminoso, justamente para eliminar as provas dos documentos, das escrituras das terras, que tinha todo aquele conflito. Então, na década de 60 isso começa já a diminuir, até porque assim já começa a ter um núcleo urbano, já é município, então as coisas já foram se organizando diferente. Mas a questão do incêndio do fórum é algo que sempre se comenta, que provavelmente foi alguém que queria eliminar algumas provas, alguns documentos justamente relacionados à questão das escrituras, dos documentos das terras. Porque, claro, cada um tem uma visão, né? Nem tudo funciona, o progresso não como aqui, como no oeste dos Estados Unidos, o progresso não foi pacífico, não, né? Houve muito conflito. Não era de uma natureza única. Tinha a história das faixas de fronteira, que eram coisas federais, tinha os conflitos da área do Estado, tinha os conflitos daquelas concessionárias também, quer dizer, cada um era de uma forma. Então, a solução também era de forma diferente. E até esse detalhe, por exemplo, que eu falei no começo, as concessões antigas também geraram desentendimentos, né? Então, mas vejam bem, nós estamos numa cidade pacífica agora, né? Que felizmente é gostosa de viver e tal. E nós estamos por aqui já há 70 e poucos anos e gostamos de contar também as histórias, porque a gente viveu isso. Viemos da guerra, sem casa e sem terra, seguimos em frente contra a corrente, e o tempo presente, que é o nosso Oriente, vai nos libertar, para reconquistar o nosso lugar. Nós iremos lutar pelo poder de amar. Como os galhos secos formam novos versos, como os troncos secos formam novos ecos. Pelo universo, nós somos o inverso do inverso do inverso. Este chão funda um outro chão, este chão funda um outro chão, este chão será o nosso lar. Este chão funda um outro chão, este chão funda um outro chão, este chão será o nosso lar.
beiras, como as frutas secas floram noutras beiras, toda primavera, nós somos primavera. Este chão funda um outro chão, este chão funda um outro chão, este chão será o nosso lar. Este chão